biológicos. É sempre... Aí vamos chegar, né? Como é que a gente pode trabalhar para que isso funcione, né? Lembra quando eu falei? Pelas leis sociais e tanto pelas leis sistêmicas, a adoção pode acontecer, né? Pelas leis sistêmicas também pode acontecer. Mas como que precisa ser feito, né? Então, é uma linha de raciocínio. Primeiro, aquela questão que eu disse no início. Quem necessita de quem? Isso é realmente complexo, duro de ser falado, né? Mas quem necessita de quem? Os pais adotivos é que necessitam dessa criança porque não podiam ter filhos? Isso é uma coisa para pensar. Mas, e no caso dessa criança necessitar de um acolhimento de uma outra família? Bom, o Bert vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, os avós. Se os pais biológicos não podem criar, é melhor que fique com os avós, sejam avós maternos, avós paternos, né? Ah, mas também os avós não tem como, não se conhece os avós. Aí ele vai mencionar tios. Percebam que ele vai organizando toda a reflexão, né, numa perspectiva de que essa criança permaneça no seu sistema de origem. Não pode ser criado pela mãe, fica com o pai. Não pode ser criado pelo pai, fica com a mãe. Não pode ser criado pelos dois, os avós. Também não pode ser criado pelos avós, os tios. Porque quando você, com consciência ou sem consciência, quando essa criança ela é retirada do seu sistema de origem, ela já começa a vida dela excluída. Ela já começa a vida dela sem ter um referencial, especialmente quando existe uma postura dos pais adotivos e uma postura da sociedade de um modo geral, negando a existência e o lugar dos pais biológicos. Então, tem inclusive casos de pessoas que vão para outros países para adotarem crianças, e a gente estava até discutindo, né? A gente estava vendo, acompanhando os vídeos do Bert e discutindo a respeito dessa situação, e o Marcelo pontuou uma coisa que é muito verdadeira, né? Além dessa exclusão em relação ao sistema de origem, você tem uma exclusão em relação ao país de origem, né? Essa criança, na verdade, ela perde o referencial do sistema dela e de onde ela vem, né? O país onde a gente nasce, ele tem um lugar na constelação, né? Um lugar sistêmico muito forte. A gente precisa saber reconhecer e reverenciar o nosso país de origem, porque ele dá tudo pra gente, ele é a terra onde a gente nasceu, né? Eu não nasci nos Estados Unidos, eu não nasci em Portugal, eu nasci no Brasil, então eu devo a minha vida ao Brasil. Por quê? Não sei, porque por algum motivo cósmico, e eu acredito que nada acontece por acaso, eu nasci no sistema da minha mãe e do meu pai, que juntos me fizeram, e eu nasci no Brasil. Exatamente, né? A gente conversava muito sobre isso. São duas coisas dificílimas, gente. A pessoa que por alguma situação é retirada do seu sistema de origem, ou a pessoa que é retirada da sua terra de origem. E imagina quando isso acontece junto, né? É muito comum, por exemplo, países tidos como desenvolvidos, né, economicamente mais desenvolvidos, pessoas desses países irem para continentes subdesenvolvidos, né, como a América Latina, América do Sul ou na África, e adotarem crianças desses lugares. Isso é um peso sistêmico, gente, realmente muito grande. A gente observa isso no campo, tá? Não vai aqui nenhum juízo moral, como eu falei no início, nenhum juízo ético. A partir de uma observação sistêmica, né? Tudo aquilo que a gente lê do Bert Hellinger e de outros consteladores, e tudo aquilo que a gente já faz também no nosso trabalho cotidiano de consteladores, né? A gente observa que realmente
interfere muito, né? Porque como a Bia falou, são as nossas raízes, é de onde vem a nossa força, a nossa história, ela está intimamente ligada à nossa terra natal e ao nosso sistema familiar, sempre. Ah, mas eu não gosto do meu pai, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. É o seu pai. Ah, mas a minha avó, não sei o que, é a sua avó. E a sua terra também, né? Quando a gente nega muito, porque, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum acontecer aqui entre nós brasileiros. Porque o Brasil não tem jeito. Porque essa terra aqui não adianta não, tinha que acabar tudo e fazer outra. A gente está negando a nossa terra de origem. E isso nos enfraquece. Sistemicamente. Quando a gente fala isso, sem se dar conta de que a gente está reproduzindo isso, de que a gente tem essa postura, a gente se enfraquece na nossa vida. E é muito louco, porque se a gente for olhar, se a gente for abrir um campo, né, de cada um, a gente vai ver que isso também tem uma explicação sistêmica. Que no nosso sistema tem algo que a gente não sabe o que é, cada caso é um caso, que explica essa postura de negação. E aí eu não tô diagnosticando nada, mas assim, se a gente parar pra pensar, nós somos um país de imigrantes, nós somos um país de pessoas que fugiram da guerra. Então, assim, no sistema de cada um tem uma explicação para isso também. Mas eu queria deixar a recomendação daquele filme que a gente estava discutindo de manhã, que fala justamente de adoção em países, né, de casais estrangeiros que foram para a Coreia do Sul adotar bebês. E aí esse documentário, ele tá na Netflix, se eu não me engano, ele também tá no YouTube, e ele chama Twinsters. Depois eu boto no... Anota pra mim, pra não esquecer. Depois eu boto no Stories pra vocês verem. Ele fala de duas gêmeas que foram adotadas, cada uma por um casal diferente. Sem spoiler. Sem spoiler. Não, isso não é spoiler, isso é sinopse mesmo do filme. Cada uma em um continente diferente, uma na Europa, na França, e a outra nos Estados Unidos. E elas não sabiam que elas eram irmãs gêmeas. Uma cresceu com muitos problemas com a família adotiva, com dificuldade de aceitação, e a outra cresceu bem, tranquila, sem nenhum problema relacionado a isso. E aí o filme fala um pouco das especificidades da criação de cada uma. E aí elas não sabiam que elas eram gêmeas e elas se encontram, se descobrem. E é um documentário belíssimo, eu recomendo a todos vocês, né, para vocês assistirem. É muito interessante essa recomendação da Bia. Tem uma pergunta ali, de cidades também interfere? Fati, interfere, né? É a sua terra natal. Eu já constelei pessoas, por exemplo, uma menina que se sentia vazia, se sentia muito vazia, e a gente não conseguia desatar esse nó, até que ela tem um insight, né, o famoso insight durante a constelação, e ela fala para mim que a mãe dela veio do Nordeste brasileiro em condições muito doídas. E aí pronto, quando a gente coloca a cidade natal dela, eu esqueci o nome agora, é uma cidade do interior, se não me engano do interior de Ceará, quando a gente coloca a cidade natal de onde veio a mãe, aí a gente conseguiu desatar aquele nó de dor e sofrimento que estava apresentado ali na constelação. Então, assim, a terra natal, ela impacta de maneira fundamental na nossa vida. E aí, voltando ao tema, né, da adoção, imagina esse tipo de procedimento de adoção de uma terra tida como desenvolvida numa outra terra subdesenvolvida. E aí, evidente que, assim, pelas leis sociais, a gente sabe, aquela pessoa está fazendo um bem, aquela criança que vivia numa aldeia ou vivia numa comunidade e que não tinha o que comer e que não tinha condições de se tornar, né, um adulto com saúde. Aí, como é que a gente deve proceder, né? Reconhecendo e reverenciando tanto os pais biológicos quanto a terra natal. Assim, existe a possibilidade real, concreta, objetiva de dar certo.
se há esse reconhecimento e essa reverência, tanto aos pais biológicos quanto à terra natal, aí dá certo. Só citar um exemplo que não é um exemplo de adoção, mas que é um exemplo que tem relação com a terra natal, que é um caso que está escrito no livro Um Lugar para os Excluídos, que é uma entrevista com Bert Hellinger. E teve um episódio muito polêmico, né, de uma constelação que ele fez, que a mulher, ela era uma imigrante, ela morava na Alemanha e ela era uma imigrante. O país dela estava em guerra. O nome do país dela, se eu não me engano, chama-se Eritreia, o nome da terra dela. Não sei direito onde fica, depois vamos fazer o dever de casa e pesquisar. Mas o que foi muito polêmico foi que o Bert Hellinger abriu campo em um dos seus seminários, e assim, os seminários do Bert Hellinger sempre muito grandes, com plateia, muita gente, e ele começou a constelar a mulher. Ela tinha um problema de saúde. E aí ele fecha a constelação constatando que ela precisava ter uma relação maior com o país de origem dela. E ele vira e fala: volte para a Eritreia, volte para o seu país de origem. E isso causa um alvoroço gigante, porque socialmente você não vira para um imigrante e fala: volta para o seu país de origem, porque isso é xenofobia, isso, enfim, é racismo. Mas no contexto sistêmico, que não foi o contexto social, foi o contexto sistêmico, do campo sistêmico, o que ela precisava fazer era voltar as atenções dela e o olhar e o coração dela para o país de origem dela. Por quê? Porque com certeza o país de origem dela, ele estava num lugar de exclusão. Ela estava excluída do país de origem e o país de origem estava excluído do coração dela. Então era importante, para que ela se curasse, que ela abrisse um lugar, um espaço para o país de origem. É isso aí. Olha, tem, né, uma vasta bibliografia, eu acho que vai estar espelhado, mas esse livro aqui, A Simetria Oculta do Amor, né? E tem uma passagem que eu vou ler rapidinho aqui, uma frase do Bert, desse livro, onde ele diz: quando os pais adotivos ou de criação agem no interesse da criança, eles têm consciência de que são meros substitutos ou representantes dos pais biológicos, a quem ajudam a realizar o que não estava a seu alcance. Então, isso é importantíssimo para as pessoas que pensam em adotar ou que têm crianças adotadas, né? Ter a humildade de reconhecer que são meros substitutos dos pais biológicos. Ah, mas a mãe jogou no lixo. É a mãe. Ah, mas o pai era alcoólatra e pegou o bebezinho e jogou no chão. É o pai, né? É por isso que às vezes causa tanto estranhamento, digamos assim, a filosofia sistêmica, né? Porque muitas pessoas às vezes não aceitam, né? E aí, de novo, né, há sempre uma diferença entre concordar e aceitar. Né? Eu não estou aqui concordando com esse pai que jogou a criança no chão, mas a gente precisa aceitar a realidade que ele é o pai. Ele, junto com aquela mãe, foram responsáveis pela geração daquela vida. Ninguém poderia gerar aquela vida, só eles. Né? Então isso é importante de ser reconhecido. Tem um outro exemplo também, que não é especificamente sobre adoção, mas só para vocês verem como isso é forte, a questão dos pais biológicos. É uma pergunta sobre inseminação artificial, também do livro do Bert, também da Simetria Oculta. E o Bert, eu estou aqui com o texto no computador, ele vai dizer assim: perguntaram sobre inseminação artificial, e ele diz: não haverá problema algum se o sêmen for do marido. Aí a pessoa questiona: não, mas querem recorrer a um banco de sêmen.
Aí ele responde, olha a frase forte do Bert. Mas por que diabos fariam isso? Se usarem o sêmen de outro homem, ultrapassarão as fronteiras de seu relacionamento e correrão o risco de se separar. Sei que muitas pessoas afirmam que isso não tem importância, mas minhas observações são diferentes. E aí olha como ele termina, gente. Minhas observações são diferentes. Ou seja, tudo que ele fala é muito pautado num campo de observação do trabalho prático que ele desenvolvia, né? Então, aí se a gente se reportar para as leis sociais, né? O avanço tecnológico que traz essa possibilidade da gente ter, por exemplo, um banco de sêmen, tudo isso abre muitas possibilidades de produção de emaranhados. E é importante que a gente entenda isso. Ah, mas eu não concordo. O Bert ia te responder da seguinte forma. É assim que é. Os movimentos da grande alma não têm explicação. Mais ou menos assim que ele ia te responder, né? Então você pode passar a vida inteira sem concordar. Você pode passar a vida inteira sem aceitar. Mas o Bert ia te responder. É assim que é. Eu lembrei de um caso aqui, de um documentário que eu vi, num contexto completamente fora, né, desse estudo de constelação. Eu vi por curiosidade. E ele falava de um caso de uma menina que ela descobriu que ela tinha sido gerada num banco através da doação de sêmen, né? E que o pai, né, que tinha criado ela não era o pai biológico. E ela gostava muito de esqui. E ela gostava de esqui, ela era campeã de esqui e gostava de rock. E aí ela descobriu, isso é muito louco, depois ela entrou em contato com a empresa, né, onde tinha o banco de sêmen, e ela conheceu o cara que doou o sêmen pro banco de sêmen, o pai biológico dela, e era muito louco, porque o pai biológico dela tinha sido campeão de esqui, tocava guitarra, tinha uma banda, então assim... Quando a gente fala de DNA sistêmico, a gente está falando disso, né? A gente está falando desses traços, e não só desses traços, mas de toda a bagagem sistêmica das relações sistêmicas de um sistema familiar. Ó, tem uma pessoa que falou, ao meu ver, quando os pais biológicos abandonam seus filhos recém-nascidos, o próprio universo trata de buscar novos pais para a criança, que é um novo encontro de almas, que no caso, energias afins. Sim, a única questão é praticar isso com humildade e reconhecendo essas pessoas que não são os pais biológicos. Se houver um procedimento de eu sou o pai, isso vai causar emaranhado, né? E a gente tem no senso comum, socialmente, né, as leis sociais, elas dizem isso mesmo, que pai e mãe é quem cria. Sistemicamente não é dessa maneira. Sistemicamente, pai e mãe é quem dá a vida. E isso não diminui o papel dos cuidadores. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso engrandece o papel dos cuidadores, o papel dos pais adotivos, né? Socialmente a gente chama de pais adotivos. Isso engrandece porque se você faz da forma correta, né? Que eu acho que é uma adoção equilibrada, é uma adoção reconhecendo os pais biológicos, aqueles que deram a vida, reconhecendo o lugar deles, reconhecendo o seu lugar, reconhecendo o país de origem, enfim, a terra de origem, se for o caso. Eu acho que pode ser um ato de amor muito bonito, sabe? Ó, tem mas antes tem uma questão da Fati lá de cima. Peraí, que eu vou subir. E o amor em gerar a criança. Fati perguntou, né? E o amor em gerar a criança? Eu estava até tentando recuperar aqui uma frase do Bert maravilhosa, mas não estou achando. Mas assim, saibam do seguinte: antes do amor, vem as leis sistêmicas. Por isso que um dos primeiros livros, né, do Bert aqui no Brasil, um clássico,
justamente ordens do amor. Muitas vezes a gente acha que o amor supera tudo, que apenas com amor a gente consegue qualquer coisa. Não, se tiver um amor, né, que é desenvolvido de maneira até incondicional, mas não respeitando uma lei sistêmica, isso vai gerar dor e vai gerar sofrimento. Quer ver um exemplo? Um casal. A mulher fala: eu te amo tanto, eu fiz tudo pra você, eu paguei a sua faculdade, eu paguei o seu aluguel, eu deitei no chão pra você passar por cima, eu fiz todas as suas vontades. Aí o casamento termina. Por quê? Lei do equilíbrio entre o dar e o receber não está sendo respeitada. E quando Marcelo fala de amor, né, que antes do amor vem as ordens. E aí ele tá falando também de uma diferença de um amor cego e de um amor que vê. O amor que vê é um amor consciente, é um amor consciente das leis sistêmicas, que busca estar em equilíbrio com essas leis. E um amor cego é o amor que gera emaranhado, é o amor que vai falar assim: caramba, minha mãe morreu muito cedo de câncer, eu amo tanto ela que eu vou junto. Eu vou desenvolver uma doença, eu vou me colocar numa situação perigosa, eu vou usar droga, eu vou destruir meu corpo comendo mal. Esse é o amor cego que a gente fala. Então é importante a gente passar do amor cego para o amor que vê. E esse é o papel da constelação e dos conhecimentos sistêmicos. Eu não achei, vou responder mais uma questão ali, eu não achei essa frase que eu queria sobre a ordem que vem antes do amor, né? As leis sistêmicas que vêm antes do amor. Mas achei uma outra aqui também muito boa, o Bert dizendo: penetrar as ordens do amor é sabedoria, segui-las com amor é humildade, né? Então é um convite mesmo filosófico, né? Por isso que eu sempre digo, a constelação ela é uma prática terapêutica, mas ela também é uma filosofia. Claro que a gente não consegue mudar tudo da noite para o dia, claro que se a gente viver 100 anos a gente vai viver errando, faz parte, né, do processo evolutivo nosso, mas na medida em que a gente vai tomando consciência das leis sistêmicas, a gente vai buscando uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de relação com a vida. Então, por exemplo, a Meire ali está perguntando qual seria o papel do filho adotado no sistema dos pais adotivos, né? Quer responder essa? Eu acho que isso depende muito, é muito difícil da gente falar disso de uma forma geral, porque cada campo é um campo e cada realidade sistêmica é uma realidade sistêmica. Então, se a gente tem, por exemplo, o caso de uma adoção em desequilíbrio, esse filho ele pode estar desempenhando uma série de papéis. Ele pode estar desempenhando o papel de um filho que foi perdido pelo casal. Ele pode estar desempenhando o papel de uma ausência de um pai ou de uma mãe. Na constelação a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas estão fora do lugar ou as pessoas vêm para poder meio que preencher um buraco. Mas eu acho que numa adoção equilibrada, ele está ocupando o papel de uma pessoa que está sendo cuidada, que tem o seu próprio sistema, mas que está sendo cuidada, que foi de certa forma agregada àquele outro sistema por circunstâncias da vida, enfim. Mas ele está... E assim, né, a lei da ordem. Por exemplo, um casal que tem uma filha que foi... prefiro usar o termo criança, né? Uma criança que foi adotada. E aí, tempos depois, esse casal tem um filho biológico. Mesmo esse filho biológico sendo mais novo, ele vem antes. Porque ele faz parte daquela herança genética ancestral, né? Ele é o sangue daquela família. E aí essa criança que foi adotada vem depois. Por quê? Porque nunca vai ser filho, gente. É duro dizer isso, né? Mas assim, nunca vai ser filho. Claro, como a Bia já frisou, isso não impede que exista uma profunda relação de amor.
profunda relação de amor. Por exemplo, eu não fui adotado, mas eu tenho uma tia que ajudou no meu processo de criação quase que como nem a minha mãe agiu, né? Irmã do meu pai, uma tia que eu tenho. É um amor profundo que eu tenho por ela e que ela tem por mim. Mas eu tenho consciência de que ela não é a minha mãe, né? A minha mãe foi quem me gerou. A minha tia é uma pessoa que eu adoro de paixão, mas ela não é a minha mãe biológica. Então é essa compreensão sistêmica, né? Tem uma questão ali baixa um pouquinho. Eu já li. A Raoni. Eu já li. Mãe e pai? Já comentei sobre isso. Não, esse segundo aqui não? Já comentei. Né? Que mãe e pai não os que geram, e sim aqueles que criam. Sistemicamente, não é dessa forma. Eu respeito muito sua opinião, Raoni, fica com a gente, pode estar sempre participando desse papo sistêmico, mas assim, sistemicamente o que a gente observa é que não é assim, né? Mas ok por você participar e colocar sua opinião. Fati Bezerra. Tá rolando agora com a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço. Eu não tô sabendo, não... Eu também não tô, mas eles têm uma criança adotada, não é isso? Eles têm, acho, 2 crianças adotadas, eu não sei se... Acho que ela tá grávida, não sei. Fati, a gente realmente tá por fora do que tá acontecendo. Se você quiser colocar aí, eu só sei que eles têm realmente crianças adotadas, né? Nós sabemos, mas... E Júnior chegou Olá. Agora. Seja bem-vindo, Júnior. Galera, fica até o final que a gente ainda vai ter um bate-papo com a Mônica sobre baralho cigano. Exatamente. Vai ser super... tem 2 crianças e ela tá grávida. Entendi. Olha só, vai ser realmente um desafio para esse casal, tá? Porque, assim, ela tem 2 crianças adotadas e ela agora tá esperando um filho biológico. Né? É muito importante que ela entenda o papel e o lugar de cada um, né? Enfim, também nada acontece por acaso, gente, e assim, cada um tem o seu caminho a trilhar, né? E tem a sua relação com as leis sistêmicas da forma que tenha que ser, né? Não é aqui, lembrando no início que a gente falou, não é aqui nenhum discurso, não vai aqui nenhum discurso moral, ético, nada disso. Lá, ela relatou. 2 crianças da África que precisavam ser adotadas. O Bert Hellinger, ele fala que tem uma situação em que a adoção, ela é digamos assim, mais aceitável, mais bem-vinda. Quando essa criança, ela não tem ninguém do sistema familiar dela, de origem, para cuidar dela. Então, por exemplo, uma criança que perdeu toda a família na guerra. Não tem ninguém, então ela vai ficar à mercê. Então essa criança é adotada, né? Então o Bert, ele vai falar sistemicamente nesse tipo de situação é mais bem-vindo. Tô falando, no seu caso, Marcelo, você sabe quem é sua mãe e sabe que a sua tia não é sua mãe, mas muitos adotados não sabem quem são os pais. Boa essa, Fati, porque assim, se os pais adotivos não revelam para essa criança que ela foi adotada, isso já começa com um emaranhado muito profundo, né? E é uma questão que lá na frente, seja com ele mesmo, com essa pessoa que foi adotada, ou até com descendentes, né? Eles crescendo, tendo filhos e tal, isso vai aparecer de algum modo. É muito importante, reforçando, gente, nem todo mundo tem esse conhecimento sistêmico e as pessoas não fazem absolutamente por mal, né? Os artistas lá da Globo que adotaram crianças e tal, eu não sei exatamente qual o contexto, mas eles estão agindo, creio eu, com muita certeza, assim, com todo amor no coração, com muita vontade de fazer o bem, né? Mas assim, conhecendo as leis sistêmicas, é muito importante que todo esse processo se dê de uma maneira em que a criança saiba que ela está sendo cuidada por pessoas que não são seus pais biológicos. O Bert, em alguns momentos, ele vai
dizer coisas fortes mesmo, tipo relacionado a essa questão de crianças de outros continentes, né, que são adotadas por pessoas de fora. Ele chega a dizer assim: se essa criança fica no seu sistema de origem, sofre no seu sistema de origem e vem a morrer, a alma dela sente isso melhor do que se ela fosse retirada. Olha como isso é muito impactante para nós, né? Mas, enfim, é o que ele entendia a partir de observações do trabalho dele. Tá bom? Legal. No seu... sim, com certeza, já falei sobre isso. Eu acho que é melhor a gente terminar, senão não vai salvar. Não é terminar, é a gente fechar para poder abrir de novo. Por quê? O que acontece? O Instagram ele dá um limite pra gente de 1 hora. E a gente tá chegando pertinho desse limite. E se o limite acaba, a gente não consegue salvar o vídeo e não consegue colocar pra vocês. Então a gente vai fechar, mas a gente vai voltar agora, em seguida, porque a gente vai ter um bate-papo com a Mônica sobre baralho cigano. Então, volta com a gente, tá? A ideia é assim, vamos fechar essa e aí abrindo a outra... Já vamos abrir outra agora pra poder continuar, galera. Então a gente fecha e abre, tá bom? Valeu, até já! Até já!